Olá, tudo bem? Meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa, idealizador, fundador e atual presidente do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira, o IMTT-RB. Este é o nosso canal, onde buscamos proclamar, defender e aplicar os princípios da lei de Deus sobre todas as áreas da vida, da ética pessoal, da esfera pessoal, à ordem civil, conforme ensinado pelas escrituras sagradas e pela tradição reformada pienomista. Bom, no vídeo de hoje vamos abordar um tema de extrema relevância para os nossos dias. A Bíblia em defesa do armamento civil e contra o monopólio das armas pelo Estado. Diante de uma sociedade cada vez mais estatista e desarmamentista, marcada por governos que buscam concentrar em si o controle absoluto da força e da segurança, precisamos nos perguntar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o direito à legítima defesa, ao uso de armas e à responsabilidade pela proteção da vida, da família e da propriedade. Este vídeo não se baseia em ideologias políticas modernas, nem em correntes conservadoras genéricas, mas sim na autoridade suprema das escrituras sagradas e no padrão eterno da lei de Deus. O que vamos apresentar aqui é fruto de uma análise teológica, bíblica, ética e civil, enraizada na teonomia reformada, que afirma a suficiência e aplicabilidade da lei de Deus em todas as esferas da existência humana. A Bíblia nunca proíbe o armamento do cidadão justo, e a posse de armas era comum e até mesmo esperada entre o povo de Deus. A Escritura estabelece a legítima defesa como princípio moral e jurídico, amparando o uso proporcional da força para proteger a vida, a família e os bens, e concentrar o poder bélico exclusivamente nas mãos do Estado não é apenas perigoso, mas antibíblico, pois viola o mandato dado por Deus à sociedade e à família como esferas legítimas de ação e autoridade. Portanto, este vídeo é um chamado ao retorno à lei do Senhor como fundamento da ética e da justiça, inclusive no que diz respeito ao uso e à posse de armas. Pois bem, a primeira coisa que precisamos afirmar com base na Escritura é que a lei de Deus não apenas permite a legítima defesa, mas a reconhece como um direito e uma responsabilidade. 22, 2 a 3, encontramos uma situação que invade uma casa durante a noite. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, não será culpado do sangue. Ele será culpado do sangue. Bom, esse texto é fundamental porque ele revela que o uso da força letal para proteção da vida e da propriedade é moralmente justificável, especialmente em situações onde há risco iminente e imprevisível, como no caso de
uma invasão noturna. Aqui vemos o princípio da proporcionalidade e da presunção de ameaça, que preserva a vida do inocente em detrimento do agressor. A própria Torá admite que, quando não se pode distinguir claramente a intenção do invasor, o dono da casa tem o direito de usar a força, inclusive a letal, para proteger sua família. Essa passagem demonstra que o direito à autodefesa não pertence exclusivamente ao Estado, mas ao próprio cristão ou cidadão que vive sob a aliança com Deus. É um aspecto da mordomia pessoal e familiar. Deus confia ao homem a responsabilidade de proteger sua casa, sua esposa, seus filhos e seus bens. Ora, se a própria lei de Deus declara que o indivíduo que matar um invasor em legítima defesa não é culpado de sangue, isso significa que a ação de defesa foi considerada justa e lícita diante de Deus. E se a ação é lícita, o meio pelo qual ela é realizada também deve ser lícito, necessariamente ilícito. Portanto, o uso de um instrumento de defesa como uma arma é implicitamente autorizado e legítimo. Em outras palavras, se a legítima defesa é moralmente justa, então o uso de armamento para essa defesa também o é. Seria absurdo, logicamente absurdo, reconhecer o direito de repelir o agressor, mas proibir os meios eficazes para tanto. A lógica da própria lei aponta para a legitimidade da posse e do uso de armas por parte do cidadão, como forma de preservar a vida e a justiça. Negar esse direito equivale a desarmar o inocente e proteger o criminoso, o que é o exato oposto da justiça de Deus revelada na sua lei. Não apenas em casos de emergência, mas também em contextos mais amplos, vemos que o povo de Deus andava armado. Homens livres, chefes de família, tribos inteiras carregavam armas não para agressão injusta, mas para defesa contra inimigos e para a preservação da liberdade dada por Deus. Em Neemias 4, 13 a 14, durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, vemos a clara instrução de Neemias para que os cidadãos portassem armas e estivessem prontos para a defesa. Vou até ler, abrir aqui, né, a minha Bíblia e ler o texto. Neemias. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4, 13 a 14. Note, Neemias, homem de Deus, líder civil e espiritual, não centralizou as armas no aparato estatal, mas dividiu a responsabilidade da defesa com as famílias. Cada homem era chamado a estar armado para proteger sua casa. Sob a perspectiva da ética bíblica,
A proteção da vida e da propriedade não é apenas um direito, é um dever moral. Aquele que se recusa a proteger a sua família quando está em seu poder fazê-lo, peca contra o mandamento de amar o próximo ou tratá-lo segundo os requisitos da lei de Deus, como afirmou o apóstolo Paulo. Diz assim o texto de Paulo na carta a Timóteo. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. A guarda e o cuidado pela vida do próximo inclui também, quando necessário, o uso da força legítima para repelir o malfeitor. Negar o armamento civil sob pretexto de paz ou segurança pública é transferir para o Estado um papel que Deus outorgou primariamente às famílias e aos indivíduos. Isso é idolatria política, é uma forma de estatismo. É confiar no braço do Estado em vez de obedecer ao padrão revelado por Deus. A Bíblia não é neutra quanto ao armamento civil. Ela reconhece e regula o uso de armas pela população como um meio legítimo de defesa, tanto em casos de perigo imediato, quanto como forma contínua de vigilância e preservação da justiça. O monopólio das armas pelo Estado é contrário à estrutura descentralizada do governo bíblico, onde família, igreja e comunidade possuem responsabilidades dentro de cada uma de suas respectivas esferas, debaixo da lei de Deus. No contexto da última ceia, momentos antes de sua prisão, Jesus dá aos discípulos uma instrução surpreendente. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, o alforge, e o que não tem, compre-a. Lucas 22, 36. Essa declaração de Cristo é fundamental. Ele não apenas permite o porte de arma, ele ordena e o uso de arma em defesa pessoal. Cristo está orientando seus discípulos a estarem preparados para tempos de hostilidade. Aqui vemos que Jesus não aboliu o princípio da legítima defesa presente no Antigo Testamento, mas o reafirmou no contexto da Nova Aliança. Ele estava prestes a ser entregue, e os discípulos seriam alvo da fúria dos líderes judeus e da oposição do Império Romano. A posse de uma espada indicava prontidão, responsabilidade e vigilância. Importante destacar que o fato de Pedro usar mal a espada ou armamento em João 18:10, ferindo Malco, não anula a instrução de Cristo. Jesus o repreendeu por usá-la indevidamente, por usar o armamento de forma incorreta no momento da prisão, pois era necessário que as escrituras se cumprissem, mas não proibiu a posse de espada ou armamento. O erro foi de aplicação, não de princípio. Dentro da teologia bíblica,
Especialmente da perspectiva teonômica, a lei de Deus permanece vigente como padrão moral e judicial em todas as épocas. Cristo não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Mateus 5:17. E isso inclui os princípios éticos e de justiça revelados da Pelco. A ética, portanto, não abole o direito à legítima defesa, mas o coloca sob os parâmetros da justiça de Deus. Romanos 13, ao tratar do papel do magistrado civil ou Estado como ministro de Deus para castigar o malfeitor, não implica que o cidadão não tenha responsabilidade na preservação da justiça em sua Estado se torna omisso ou cúmplice do mal. A autoridade civil não substitui a responsabilidade pessoal, familiar e comunitária. Como vimos em Neemias e em Êxodo, Deus distribui responsabilidades e autoridade em várias esferas. Não centraliza tudo no Estado. A igreja, a família e o indivíduo também têm deveres diante da lei de Deus, inclusive o de proteger a vida contra o agressor. É importante destacar que, na nova aliança, o uso da espada ou armamento não é instrumento de vingança pessoal ou dominação injusta, é de opressão, mas símbolo de vigilância e defesa. A espada está a serviço da justiça e da preservação da paz, não da anarquia. O próprio Jesus, em Apocalipse 1:16, é descrito como aquele que tem uma espada afiada que saía da sua boca, indicando que ele é o juiz justo que executa julgamento. A espada, portanto, tem um papel legítimo e justo no reino de Deus. Ela serve à justiça, não à opressão. Cristo não revogou o direito à legítima defesa. Pelo contrário, ele reconheceu a espada ou armamento como instrumento legítimo nas mãos dos seus servos, desde que usada com sabedoria, sob o governo e a autoridade da lei de Deus. A nova aliança não é pacifista, mas é justa e firme na proteção dos inocentes e na resistência ao mal. A tentativa moderna de desarmar o cidadão sob pretexto de amor ao próximo revela um pacifismo antibíblico que ignora tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A verdadeira ética do reino, a ética pactual bíblica, reconhece a justiça, protege os fracos e responsabiliza o indivíduo diante de Deus, inclusive pelo uso legítimo da força. A história demonstra que todo regime tirânico começa por desarmar o povo, da Revolução Francesa ao nazismo, do comunismo soviético ao socialismo latino-americano. A tática é sempre a mesma: confiscar armas, centralizar o poder, calar a dissidência. Isso não é acidental, é estratégico. Quando o Estado detém o monopólio exclusivo da força armada, ele não apenas se coloca acima das demais esferas de governo legítimas, como a família e a igreja, mas nega a ordem descentralizada que Deus estabeleceu para a sociedade. Tal concentração de poder contradiz a estrutura pactual da criação e da lei revelada. O Estado que busca o controle absoluto sobre a vida dos cidadãos, inclusive sobre sua capacidade de autodefesa através da legislação injusta ou fora da palavra de Deus, é um Estado messiânico falso, usurpador da autoridade de Deus. O desarmamento civil é parte
desse projeto de idolatria estatal. A lei de Deus descentraliza o poder, conferindo responsabilidades distintas e limites para cada esfera: o indivíduo, a igreja e o Estado. A autoridade civil tem a espada, Romanos 13, mas não a tem de forma exclusiva. A posse de armas pelos mosaica, onde homens armados de suas casas. Permite um Estado que toma para si e controle. Isso fere a própria liberdade dada por Deus ao homem. Em termos práticos, desarmar o povo é desumanizá-lo, é negar-lhe a dignidade e a responsabilidade de proteger aquilo que Deus. A própria vida, sua casa, seu desarmamento é uma forma de deslegitimar a soberania do indivíduo sobre Deus e transferi-la ao Estado como novo Deus da ordem social. Quando um governo promove o desarmamento civil, ele está, na prática, dizendo que o povo não é digno de confiança e que somente o Estado pode exercer força legítima. Isso é o exato oposto do que a Escritura ensina. A Bíblia confia ao indivíduo a guarda da vida e da justiça. E somente um povo livre pode obedecer livremente à lei de Deus. Além disso, regimes anticristãos entendem que, para eliminar a fé cristã bíblica, é preciso, primeiro, tirar do povo sua capacidade de resistência. É por isso que os cristãos devem rejeitar com firmeza o projeto desarmamentista, não apenas por razões práticas de segurança, mas por fidelidade à palavra de Deus e à estrutura ética que ela estabelece. O desarmamento civil e o monopólio das armas pelo Estado não são apenas questões meramente políticas, são questões teológicas, são expressões de uma cosmovisão pagã, humanista e tirânica, que nega a ordem criada por Deus. O cristão teonomista deve reconhecer que o direito à legítima defesa é parte do mandato cultural e que a posse de armas é um símbolo de responsabilidade, liberdade e submissão à lei do Senhor. Bom, grande parte da oposição cristã, né, ou melhor, dita cristã, né, cristã, é, assim, de pessoas do meio cristão, né, que se dizem cristãos, mas cristãos com todas as aspas. Grande parte da oposição no meio cristão ao armamento civil hoje não vem de um estudo honesto da escritura, mas de uma submissão à crítica à filosofia do iluminismo, do humanismo secular e da teologia liberal alemã do século XIX, cujo centro não é Deus, mas o homem. É, teólogos liberais como Friedrich Schleiermacher, Albrecht Hitsch, Rudolf Bultmann e Paul Tillich reinterpretaram a fé cristã à luz do racionalismo moderno, rejeitando os milagres, a autoridade da Escritura, a lei de Deus
e o Cristo reinante. Em vez disso, promoveram uma ética sentimentalista, centrada na experiência religiosa e numa noção diluída de amor, desconectada da justiça. Esse pacifismo progressista não deriva da Bíblia, mas de filosofias anticristãs, que enxergam a violência como o maior mal, né, ou mal absoluto, e não o pecado. Para esses pensadores, a salvação não é a reconciliação com Deus mediante Cristo, mas transformação social por meio de políticas estatais. O desarmamento civil, então, passa a ser visto como um caminho para a paz, mesmo que isso signifique a opressão dos justos e a proteção dos criminosos. Bom, um dos textos mais usados para tentar negar a legitimidade do armamento civil é Mateus 5,39, onde Jesus diz: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Contudo, esse texto, ao falar para não resistir ao perverso e dar a face direita, não anula a legítima defesa, nem trata do papel civil ou da justiça pública. Jesus está abordando a atitude pessoal diante de ofensas menores e provocações, dentro de um contexto de ensino contra o espírito de vingança e retaliação, certo? Ok? O texto não trata de agressões letais ou de invasões domiciliares, e sim de pequenos insultos, como um tapa na face, que era um gesto de humilhação. Mateus 5 não revoga a lei de Deus do Velho Testamento, que prevê e legitima usar meios para se defender contra um ladrão ou invasor. Jesus corrige abusos farisaicos que distorciam o espírito da lei, como no caso de olho por olho, que era aplicada apenas por magistrados, não por indivíduos. Além disso, o mesmo Cristo que ensinou a dar a outra face ordenou a compra da espada ou armamento em Lucas 22:36. Isso mostra que não há contradição, mas aplicação distinta conforme o contexto. Uma coisa é o indivíduo suportar uma afronta por amor ao próximo. Outra coisa é abandonar sua responsabilidade moral de proteger a vida que Deus lhe confiou. A passagem de Mateus 5,39 deve ser interpretada como uma advertência contra o espírito de vingança pessoal e não contra o princípio da justiça retributiva ou da defesa legítima. Jesus fala de um tapa na face direita, o que culturalmente indica uma ofensa, não uma agressão ou violência física. Era um insulto. Assim, Jesus está falando sobre como lidar com ofensas pessoais, não com crimes violentos ou ameaças à vida. A vingança pessoal é substituída pela justiça pública, administrada por magistrados civis. Assim, a passagem ensina que, em vez de buscar vingança pessoal por insultos ou ofensas leves, o cristão deve submeter-se à justiça de Deus, seja por meios providenciais ou institucionais.
Sermão do Monte ensina princípios de autocontrole e domínio próprio. O crente deve ser pacificador, mas isso não nega seu direito ou dever de proteger sua casa, família e propriedade, como ensinado em Êxodo 22, 2 a 3. Portanto, Mateus 5,39 não é um mandamento universal de passividade. Não cancela o direito à legítima defesa. Orienta o crente a evitar retaliações pessoais por ofensas menores. Mantém a coerência com o padrão ético judicial da lei de Deus. Outro argumento comum é que Jesus repreendeu Pedro quando ele cortou a orelha de Malco. João 18, 10 a 11. Mas aqui, novamente, o problema foi o uso imprudente da espada ou armamento naquele momento, pois era necessário que Jesus fosse entregue para cumprir as Escrituras. O próprio Cristo reconhece em Mateus 26, 52 a 53, que ele poderia recorrer a legiões de anjos se quisesse evitar a prisão, mas voluntariamente se submeteu à cruz. Isso não revoga o princípio da defesa, apenas demonstra que o reino seria conquistado por outro meio. Bem, outra objeção comum dos liberais é: Jesus pregou o amor. Como pode um cristão querer andar armado, né? Jesus pregou o amor. Como pode, então, um cristão querer andar armado? Essa pergunta parte de uma falsa dicotomia entre amor e justiça. O amor verdadeiro, segundo a Escritura, odeia o mal. Romanos 12, 9. E protege o inocente. Provérbios 24, 11 a 12. O cristão que ama sua família, ama o próximo e ama a Deus tem o dever de repelir o malfeitor quando necessário. Desarmar o justo enquanto se protege o criminoso não é amor, é injustiça institucionalizada. É permitir que o lobo devore as ovelhas em nome de uma falsa paz. Além disso, conforme ensina o apóstolo Paulo em Romanos 13, 8 a 10, amar o próximo é cumprir a lei. O amor cristão não é subjetivismo emotivo, mas agir conforme os termos da lei de Deus, como Paulo afirma. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 8 e 10. Ora, se amar o próximo é tratá-lo conforme a lei de Deus, então o amor inclui proteger o próximo do agressor, do assassino, do ladrão e do opressor. O amor não se manifesta na omissão ou na covardia, mas em ações justas, orientadas pela lei de Deus. Logo, armar-se para proteger o inocente não é contrário ao amor cristão, é expressão concreta dele. A teologia liberal, ao desconectar o amor da lei, transforma a ética do cristianismo em uma ética frouxa, incapaz de resistir ao mal. O resultado prático disso é sempre o mesmo: a exaltação do criminoso e a opressão do justo. A teologia liberal também ignora que Deus mesmo estabeleceu punições severas na sua lei para assassinos, ladrões e agressores, inclusive com o uso da espada. Romanos 13, 4 declara que o magistrado não traz de balde a espada,
vingador para castigar o que pratica o mal. Ora, se o Estado pode portar espada, por que o cidadão que é anterior ao Estado e também servo de Deus não pode portar armas para a defesa legítima? As objeções contra o armamento civil, feitas por cristãos progressistas, né, cristãos com todas as aspas do mundo, e teólogos liberais, não procedem da palavra de Deus, mas de ideologias ou filosofias humanistas, sentimentais, né, sentimentalistas e estatólatras. São frutos de uma rejeição à lei do Senhor, à soberania de Cristo e à responsabilidade que Deus confere aos seus servos. Negar o armamento civil em nome do amor é perverter o evangelho em moralismo fraco e cúmplice do mal. O cristão bíblico, fiel à palavra e à lei de Deus, deve resistir a essas distorções com firmeza, defendendo o direito e o dever de proteger a vida que Deus lhe confiou, com armamento, se necessário. Bom, vivemos em tempos onde muitos cristãos têm sido tragados por ideologias seculares ou filosofias antibíblicas que se disfarçam de piedade. O desarmamento civil, promovido por governos tirânicos e endossado por teologias liberais e pacifistas, não é um projeto de paz verdadeira, mas uma ferramenta de controle, opressão e rebelião contra a lei de Deus. Ao longo deste vídeo, vimos que a própria lei de Deus reconhece e regula o direito à defesa armada, responsabilizando o cidadão por proteger sua vida, família e bens. Cristo, o Rei da Nova Aliança, não revogou esse princípio, mas o reafirmou em sua ética pactual do reino. Lucas 22, 36. O Estado que concentra o monopólio da força armada se torna um Deus falso e rival, usurpando a autoridade delegada por Deus às demais esferas sociais. E que os argumentos pacifistas e liberais contra o armamento civil são baseados em sentimentalismo antibíblico, não na exegese fiel da palavra de Deus. Como cristãos reformados, teonomistas e conscientes da responsabilidade do mandato cultural, não podemos entregar nossa liberdade ao Leviatã moderno, não por idolatria à arma, mas por fidelidade à palavra lei de Deus. Defender o direito bíblico ao armamento civil é defender o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. Em segundo lugar, a estrutura descentralizada da sociedade criada por Deus. Em terceiro e último, é defender a proteção da vida, da liberdade e da família conforme os termos da sua lei. A resistência cristã não é revolucionária, é reformadora. Não se baseia na rebelião carnal, mas na obediência à lei do Senhor e no zelo pela justiça. Nosso objetivo não é promover anarquia, mas restaurar a sociedade à luz dos mandamentos de Deus, inclusive no que tange ao uso legítimo da força. Sob uma cosmovisão pós-milenista, cremos que o reino de Cristo está crescendo e dominará o mundo com sua justiça. Mas essa conquista é histórica, progressiva e envolve a fidelidade do povo de Deus em todas as áreas, inclusive na esfera pública, política e civil. Por isso, conclamamos todos os cristãos fiéis à Escritura
que rejeitem o pacifismo liberal travestido de piedade cristã. Estudem e honrem a lei de Deus como padrão de justiça para todas as áreas da vida. Defendam com coragem e firmeza o direito bíblico à legítima defesa e à posse de armas contra toda tirania estatal e toda teologia corrupta. Que o Senhor levante em nossa geração homens e mulheres firmes na fé, convictos da soberania de Cristo, zelosos por sua lei e dispostos a empunhar a espada da verdade e, se necessário, a espada literal ou armamento, como expressão de amor, justiça e obediência ao Rei dos Reis. A Escritura bem diz: bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Salmo 144, 1. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido a este vídeo até o final. Peço que deixe seu like, né, sua curtida, comente no vídeo a sua opinião e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal IMTT-RP.